Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Hoje vamos começar um novo assunto. Vamos começar a falar sobre a RTTI, ou Runtime Type Information. Em outras linguagens, é conhecida como reflexão computacional. E o que nós conseguimos fazer com ela? Nós conseguimos, em tempo de execução, extrair e manipular informações de classes, objetos, componentes e outros. Primeira finalidade que nós vamos ver aqui: fazer um cast. Então, eu quero percorrer todo o meu formulário e identificar quais são os componentes que são do tipo edit e do tipo label. Para isso, eu vou usar dois recursos que são da RTTI: is e as. Então eu tenho uma estrutura de repetição que vai correr todos os componentes da tela. A primeira funcionalidade da RTTI que a gente vai usar é o is. Então eu vou pegar o componente na posição i. Ele é do tipo tedit. Segundo recurso, eu vou usar o as. Então eu vou pegar esse componente aqui, que ele acabou de encontrar na tela, e vou colocar um stedit. Eu quero pegar essa informação e trabalhar ela como um objeto tedit. Então, quando eu faço o cast, eu pego uma informação que não é um tedit, mas eu faço ela trabalhar como um tedit. A partir desse momento, eu coloco o ponto, eu tenho todas as propriedades de um tedit, certo? E aqui é um else if que testa quando for uma label. Então, se for um edit, ele vai colocar este texto. E se for uma label, vai mudar o caption. Ah, detalhe, esses textos que estão aqui são label também. Então, eles serão alterados com este texto também. Vamos executar. Ó, transformou todos. Eu poderia continuar aqui e usar outras propriedades. Quero deixar a fonte branca e o fundo azul. Ok? Então eu tenho acesso a todas as propriedades. Caso eu não queira pegar as labels de cima, eu posso, por exemplo, usar uma tag. Pegar uma tag aqui que está. A tag você pode considerar que ela é uma propriedade coringa. Então eu posso usar. Se a tag for 1, eu quero que ele coloque, mude o caption. Se não, não. Porque eu não quero mudar essas aqui de cima. Então vou acertar aqui meu if, né? Então, se ele for uma label e a tag for 1, eu quero que ele acerte o caption. Senão, não. Então agora não é mais para alterar
as labels aqui de cima, só essas três. Ok? Então essa é a primeira finalidade, fazer cast. Agora vamos usar a RTTI para validar o preenchimento de campos obrigatórios em uma classe. Vamos olhar aqui para essa tPessoa. Ela tem três campos: str nome, CPF e limite. Esses nomes literais, eles não são nomes amigáveis para nós verificarmos e apresentarmos mensagens para o cliente. Ficaria algo do tipo: o campo str nome não foi preenchido, o campo str CPF não foi preenchido. Então não ficaria legal isso. Para nós podermos escrever um nome amigável, como está aqui, ó, nome do cliente, número do CPF, limite de crédito, nós vamos fazer uso da Custom Attribute. Então eu tenho um validador. Através dele eu consigo inserir recursos nas properties. Então eu consigo dar um nome amigável para ela. Eu poderia ter um outro tipo aqui que identificasse também, por exemplo, o nome do campo no banco de dados. Poderia ter um outro tipo aqui no início que identificaria qual é a tabela no banco de dados. Então, com Custom Attributes, eu poderia fazer um framework, um ORM. Então, eu poderia ter um ORM único para fazer persistência de dados. Obviamente, esse não é o objetivo dessa aula. Estou só ilustrando para vocês saberem o quão poderoso ele é e o que dá para fazer. Então, aqui, todas as propriedades que tiverem esse t-validador, eu estou assumindo que são campos obrigatórios. Então, todos terão que ser preenchidos, senão ele vai me alertar. Se eu não quero que seja preenchido, não que seja validado, eu tiro deste item. Então, nome não é mais obrigatório. Inicialmente, vamos deixar todos obrigatórios. Aí aqui eu tenho o clique do meu botão, que vai criar uma instância de tPessoa e todos os campos estão preenchidos. Então vamos executar. Não aconteceu nada. Por quê? Todos estão preenchidos. Agora vamos deixar o nome vazio. Ó, valor não preenchido, nome do cliente. Certo? Se nós não tivéssemos usado a Custom Attribute, não ia ter essa mensagem clara, ele ia aparecer str nome lá para mim, então ia ficar uma mensagem nada amigável para o usuário. Vamos deixar o CPF vazio. Ó, nome do cliente e CPF. Nesse caso, como é valor, eu vou deixar 0. Então, ele validou os três campos. Agora, eu vou deixar todos preenchidos, menos o limite. Só que aqui, eu vou tirar, por exemplo, eu não quero que verifique o limite. Certo? Então, apesar do limite estar zerado, eu falei que eu não quero mais verificar esse campo. Então, ó, não aconteceu nada. Ele só vai validar agora se nome ou CPF estiverem sem preenchimento.
certo? Então vamos agora olhar a rotina que valida os dados. Então eu preciso fazer uso da RTTI. Esse conjunto aqui de RTTI Contest, RTTI Type, RTTI Property, são todos recursos da RTTI. RTTI Contest. Através dele se torna possível ter acesso aos métodos e atributos de um objeto em tempo de execução. Tipo, o tipo RTTI Type armazena as informações que foram obtidas com o método getType do RTTI Contest. A partir do momento que foram armazenadas as informações do type do objeto em um RTTI Type, é possível acessar qualquer informação desse objeto. E a RTTI Property é responsável por trazer as informações a propriedades. Com ela é possível obter informações de quais propriedades existem na estrutura, classe ou record, quais seus tipos, quais seus índices, seus métodos get e set, valor de retorno para objetos instanciados, entre outras. E nós vamos aqui usar o Custom Attribute. Bom, aqui ele cria o contexto da RTTI. Aqui obtém as informações através do get e armazena no tipo, que é do RTTI Type. E depois ele faz um for nas propriedades daquilo que ele acabou de pegar. Então ele vai fazer um loop nos atributos. Ele vai correr todos e verificar se o atributo é do tipo tValidador. Então ele vai conseguir verificar se eu tenho isso aqui informado ou não para essa propriedade. Se tiver, ele vai validar. Então é aqui que ele olha. E daí ele vai para o método de validação, que ele vai validar o valor. Aqui no validar o valor, ele vai pegar o valor, que é uma variante aqui, né? Então posso pegar string, posso pegar currency, integer, e ele testa se é um texto vazio ou se é um valor que é diferente de zero. Se ele validar aqui, beleza, senão ele vai dar a mensagem que não está preenchido. Ó, só o nome do cliente. Ok? Então nós usamos aqui também um exemplo de RTTI para validar obrigatoriedade de preenchimento de um campo ou não. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.